dia, Daniela Mello, bom dia. Então, muito bom dia aqui para falar de um assunto, Golden Shower, perversão. O que eu vou falar não tem nada a ver com o presidente, tá? Não é nada disso. Não. Tem a ver com um caso clínico muito legal. E porque eu fiz semana passada, eu fiz algumas edições dentro do livro Histórias no Divã, Histórias de Divã, Gabriel Rolon. Aí, indo na mesma toada, eu peguei um outro do Sérgio Telles chamado Fragmentos Clínicos de Psicanálise, que é esse aqui. E ele é bem legal, né? Ele já tem uma pegada, eu acho que ele é mais psicanalítico, assim, o estilo de raciocínio. É um pouco diferente algumas coisas, mas às vezes eu vejo ali no do Gabriel alguma posição, às vezes de um aconselhamento, às vezes eu vejo ele um pouco mais ativo, melhor dizendo assim, mais ativo nas sessões. E quando eu pego aqui o do Sérgio Telles, eu já vejo uma coisa um pouco mais no formato mais clássico da psicanálise, né? Mais silêncios, mais deixa ali para a pessoa se haver com o que disse, enfim. Ali às vezes o Gabriel dando umas acelerar, e aqui, que tal coisa. Gosto também, acho que são estilos diferentes. É até legal quando eu trago para vocês estilos diferentes, tanto para quem é psicólogo, psicanalista, psiquiatra, terapeuta, quanto para quem é paciente, para quem é curioso, é bem legal. E a sessão que eu vou trazer é a sessão 1, Jonas, tá? Desse livro então chamado Fragmentos Clínicos de Psicanálise, do Sérgio Telles, que fala assim, ó. Jonas começa, ele fala, o Sérgio, ele faz toda uma explicação anterior, ele fala, eu não vou falar de uma sessão inteira completa, o diálogo que tivemos, ou falei uma coisa, como foi sendo montado, não vou falar de um caso inteiro, obviamente, porque ele fala até por uma questão de sigilo. Ele traz ali uma ideia que aparece, né, um aspecto que apareceu numa sessão, e ele vai trabalhando isso, né, que isso apareceu em outros momentos, então ele trabalha muito por essa via. Então eu acho bem legal. Ele está fazendo um recorte, né? Então recorte é recorte. Então o Jonas começa a sessão relatando ter encontrado novamente uma colega de trabalho sobre a qual tem falado bastante nos últimos tempos. Por sentir-se muito atraído por ela, mais uma vez diz como a acha atraente e como a deseja sexualmente. Tá? Vamos montando aqui o cenário. Aí o analista diz, escuto calado, registrando o tom de desafio e de provocação com que Jonas a mim se dirige, como se quisesse me afrontar ou desafiar ao dizê-lo. Mantenho-me em silêncio e após um curto intervalo, Jonas volta a falar. Diz que, daquela vez, enquanto estava com a colega, lhe ocorreu uma ideia que o deixara extraordinariamente excitado. Então, que foi a ideia que eu peguei, a frase, né? Que eu fiz ontem na chamada para o Bom Dia Psicanálise, que fala, imaginara como seria bom se ela urinasse em seu rosto. Então foi aí que eu coloquei a frase para começar, para fazer ontem a vinheta, né? Bom dia, galera. Neuropsique e Natália Mascarenhas, bom dia. Então foi esse trecho que eu peguei e coloquei lá. Aí diz assim, até então eu ouvi seu relato com certa indiferença, devido à sua conotação um tanto repetitiva e insistente nas últimas sessões. No entanto, ao ouvir sua fantasia de que essa colega urinasse em seu rosto, sinto-me pego de surpresa. Ela me parece inesperada, inusitada, não condizente com o mundo interno de Jonas. É como se fosse não condizente com o padrão do que ele trazia até então, das fantasias que ele apresentava até então. É uma coisa que deu uma descontinuidade no que vinha acontecendo. Isso sempre é muito interessante, né? Isso é sempre importante, porque isso aparece muito mais forte como manifestação do inconsciente. Me parece que nessa hora que queria falar desse mundo interno, vai para um estilo mais... Vou passar meu helicóptero aqui, vai fazer barulho. Vai para um estilo um pouco mais relações objetais, mas depois ele fica numa coisa um pouco mais lacaniana, me parece. Então aqui ele vai colocar o seguinte. Ele me parece inesperado, inusitada, não condizente com o mundo interno de Jonas, sinto-me alerta e me coloco algumas questões. Por que ele estaria me contando isso agora? Isso é bem interessante. Isso sempre falo em supervisão, sempre falo em aula, é uma das perguntas que a gente precisa fazer. Então, por isso que eu até falei no vídeo passado, assim, o grande diferencial
de um psicanalista é a escuta, né? A escuta é diferente do que todo mundo faz normalmente. Então até já lancei questões assim, se você vai atender uma pessoa que é homofóbica, uma pessoa que é racista, uma pessoa que tem algum tipo de preconceito, uma pessoa que tem uma posição política diferente da sua, uma pessoa que tem ideias radicais, o que você faz diante disso? E aí a coisa que eu coloco é, você precisa escutar. Se você quiser transformar a pessoa naquilo outro, você saiu do campo da psicanálise. Acho que a coisa melhor para perguntar assim, por que é que essa pessoa precisa pensar dessa maneira? Por que essa pessoa precisa ter esse tipo de preconceito? Por que essa pessoa precisa ter esse tipo de radicalismo político? Por que essa pessoa precisa negar tal assunto? Esse é um ponto importante. Por que essa pessoa precisa fazer dessa maneira? Então ele coloca aqui, veja que não estou dizendo não estou legitimando socialmente isso, estou dizendo que dentro da clínica, dentro de um consultório, a pessoa numa poltrona, a pessoa num divã, eu estou ali para escutar o que vier. E a minha pergunta é sempre assim, por que é que ela faz dessa forma? Por que é que ela está me contando essa coisa? Por que é que essa pessoa precisa mostrar isso? Por que é que essa pessoa mostra ali mais oculta aqui? Essa é uma pergunta que é muito importante da nossa parte. 2 helicópteros, deve ter dado alguma coisa aí na região. Então aqui, esse avião agora, avião. Então ele faz essas perguntas, porque eu fazia de maneira desafiadora, porque apesar de dizer que tal fantasia eu deixava excitado sexualmente, parecia perplexo e angustiado com ela. Então se ele se sente excitado com isso, por que ele se mostrava então dessa forma angustiado? E aí ele fala, lembro como ultimamente Jonas tem relatado um comportamento galanteador com todas as mulheres. Não só com a colega que menciona nas últimas sessões, um comportamento que não lhe é habitual. Então ele começou a apresentar um comportamento galanteador, e aí olha que legal, vai ter o ponto ali que foi meio que o gatilho para a coisa acontecer. Que ele coloca, na verdade, tal conduta se instalara quando analisando soube da gravidez de sua mulher. Então quando ele soube que sua mulher estava grávida, ele começou com esse comportamento galanteador. E aí, qualquer tipo de explicação rápida e bater no martelo não nos interessa aqui. Porque quem vai dizer o porquê é isso é o próprio paciente. A única pessoa que tem condições de interpretar é o próprio paciente. O analista fazer interpretação, insistir numa interpretação, ele está tirando ali a liberdade da pessoa livre associar, inclusive. Então olha só, essa coincidência temporal e o material associativo permitiram entender isso como uma tentativa de atuação de Jonas frente à gravidez de sua mulher. Deixa eu desligar aqui um negocinho, porque já vai acabar a bateria. Tenho consequentemente mostrado a ele que o material aparece como se ele estivesse se sentindo ameaçado pela gravidez. Ele começou com o comportamento sedutor, depois que soube da gravidez da esposa, e aí então o analista coloca, parece que esse comportamento tem a ver com um sentimento de ameaça que ele está sentindo pela gravidez, como ela faz com que se sinta abandonado e traído por sua mulher. Então está se sentindo abandonado pela esposa, porque agora está grávida, abandonado e traído. Por esse motivo, tenta retalhar, vingando-se ao se imaginar traindo-a das mais variadas formas. Então essa é uma primeira leitura que é feita do caso, uma interpretação. Então ele traz lá o episódio com a colega, vontade de urinar no rosto, e é então uma coisa que sai um pouco do padrão do que ele sempre apresenta. Aí o analista se questiona, daí ele faz algumas perguntas para si mesmo e recorda que ele estava com um comportamento galanteador desde o momento em que ele soube que a esposa estava grávida, e aí o analista faz ali uma interpretação junto com o paciente, obviamente, e que parece que ele está se sentindo ameaçado pela gravidez. Então ele coloca isso, obviamente o paciente pode aceitar ou rejeitar, ou complementar, ou enriquecer, outras coisas, um pouquinho. E aí diz assim, e aí por conta disso, por conta de estar se sentindo ameaçado, ele começa a querer trair e até atrair a esposa como forma de vingança. E aí ele fala assim, o analista, eu construí
essa situação. Eu já fiz um vídeo aqui falando de construção e análise, não é exatamente a interpretação, né? Porque aqui no caso ele juntou uma série de coisas, faz uma construção e apresenta para o paciente. O paciente pode, o Freud fala, né? Se o paciente der um sim, no texto Construções e Análise, Freud fala, se diante de uma construção o paciente dá um sim, desconfie. Se der um não, desconfie. Se der um sim, mas, não, porém, e isso leva a outras associações e fala, aí é interessante. Aí muito provavelmente a construção acertou. Quando ela não está certa, ou vem uma recusa total, ou vem uma aceitação total. Sempre desconfie disso. Então ele fala, construir essa situação a partir de dados que Jonas trouxera no correr da análise. Lembra que quando começou a análise, Jonas namorava a atual esposa e vivia seu futuro casamento como uma traição à sua família, constituída pelos pais e o irmão mais novo. Então, quando ele namorava a tal esposa e falava do casamento, ele se sentia sempre que trairia sua família caso se casasse, porque ele tem ali uma aliança com esses pais do irmão mais novo, o irmão mais novo principalmente, e ele traz aqui que ele tinha um excesso de cuidado pelo irmão mais novo. Tem uma necessidade de proteger o irmão mais novo, e aqui quem já estuda a psicanálise, acompanha a psicanálise, ou está esperando aí chegar o curso de mecanismos de defesa, que eu lanço essa semana, um curso novo, sabe que esse excesso de cuidado em relação a uma pessoa, ou coisa, ou situação, nada mais é que uma formação reativa. A formação reativa é você ir no sentido oposto do impulso original. Então, se você tem um excesso de zelo, um excesso de cuidado, o impulso original é o desejo de destruir o objeto, de destruir o irmão. Então ele coloca, né, ó, com o correr da análise, tínhamos visto como sua compulsiva necessidade de proteger o irmão configurava uma poderosa formação reativa frente ao ódio que sentia por ele. Sua vontade de destruí-lo, a ele que efetivamente o destronara ao nascer e que se tornara o filho preferido do pai. É necessário lembrar que sua poderosa rivalidade fraterna era um mero deslocamento de sua conflitiva, mas séria e importante situação edipiana, sua rivalidade contra o pai e seus ciúmes da mãe. Então, olha a construção que ele faz aqui, que bem interessante, que funciona bastante. Então, tudo começa, o cara traz uma fantasia de um desejo de que a mulher urine no seu rosto. E aí isso é um pouco disruptivo do que ele vinha falando até então. Aí o analista faz questionamentos, por que ele está fazendo isso? E ele está, desde que soube que a esposa está grávida, ele está com um comportamento sedutor com relação às outras mulheres. Aí qual que é a hipótese lançada aqui na construção? Que muito provavelmente ele está se sentindo abandonado e traído por sua esposa, né? E quando isso acontece, então ele vai se vingar da esposa, seduzindo outras mulheres, traindo ela com outras mulheres. Beleza. Agora, o porquê dessa sensação de traição? Aí ele traz, a palavra traição, ela já fez parte de uma fase da análise em que ele namorava essa que é a sua esposa atualmente, e quando eles falavam de casar, inclusive se casaram, ele sentia que se casasse com ela, estaria traindo a família. Traindo a família, no caso, mãe, o pai, o irmão, só que a principal traição era com relação ao seu irmão mais novo, porque ele se sentia como aquele que deveria, ele veria ali, né, eu fui ler um negócio que eu saí do raciocínio. Então, esse irmão mais novo, ele teria que então cuidar desse irmão mais novo, ter um excesso de zelo, e o que o analista coloca é que esse excesso de zelo tem a ver com uma formação reativa. A formação reativa tem a ver com isso no sentido oposto do sentido do impulso original. Então, o desejo de destruir o irmão, afinal, tudo ia bem na vida dessa criança, até que chegou o irmão mais novo. E o irmão mais novo sempre destrona o mais velho, né? Sempre faz o mais velho ficar ali, né, frustrado, puto, sei lá eu que coisa acontece, porque perdeu um lugar de rei da casa. E quando isso acontece, tem alguns caminhos. Um deles é o ódio declarado. Tem irmãos que não se suportam, né? Ódio o tempo todo. Mas tem irmãos que tem aquela coisa de um super amor, mas um amor, eu sempre falo, todo cuidado, o amor caricatural, né? Tipo, alunos que eu falava algumas coisas e me chamavam de abençoado, por exemplo, e até fala com o olho assim meio butterfly, abençoado, né? Que você vê que é o ódio assim tentando fazer, a pessoa querendo me matar, mas ela não podia porque estava em sala de aula.
Isso aconteceu algumas turmas na época da faculdade que eu dava aula, que a pessoa tava muito puta comigo, com muita raiva de mim, e fala, abençoado, você tá abençoado nessa aula. Que é aquela coisa que os políticos, ao invés de xingar uns aos outros, eles chamam de nobre colega, ou fala do título, ou excelentíssimo, não sei o que, né? Para não mandar tomar naquele lugar, você vai pôr excesso de cuidado. Clássico, formação reativa. Então ele coloca esse excesso de cuidado com relação ao irmão, na verdade, é uma formação reativa porque existiu o ódio em relação a esse irmão. Ódio por quê? Porque ele roubou o lugar. Só que ele já coloca, mas esse ódio ao irmão, na verdade, já é um deslocamento do ódio em relação ao pai. Clássico Édipo, né? O pai na história, o pai que é o rival e a mãe como objeto de amor. Então veja que esse é um primeiro passo que ele faz, tá? E aí ele traz assim, ó, assim parecia que uma das razões pela qual ficava tão ameaçado com a gravidez de sua mulher se devia a uma reatualização de sua vivência de abandono frente à gravidez de sua mãe e ao nascimento de seu irmão. E ele fala assim, né, só para finalizar, porque eu vou precisar atender agora, ó, lembro que há pouco tempo, imediatamente antes que a mulher engravidasse, Jonas tinha trazido um material em que se ressentia com sua futura e planejada gravidez, porque isso a impediria de trabalhar. Jonas perderia a força de trabalho dela, como dizia, e os dois ganhariam menos dinheiro. E aí do nada, assim, nessa mesma sessão, Jonas relatou que tinham roubado uma vaca na fazenda do sogro. Tinham só encontrado a barrigada do animal. E o que é a barrigada do animal? A barrigada do animal são as vísceras. Então, você tem ali o animal que foi roubado, mataram ele, deixaram suas vísceras no chão. E diz assim, ó, a partir do fato da barrigada significar também parição de filhotes, gravidez, significados não levados em conta naquele momento por Jonas, foi possível mostrar-lhe como vivia sua ambivalência em relação à gravidez da mulher. Ele lembra desse assunto. Mas então, o que tem a ver o assunto na história? Esse assunto aconteceu e poderia ter sido esquecido, mas ele traz a ideia de ter encontrado a barrigada, só as vísceras do animal ali para fora, que é uma forma de mostrar o ódio dele com relação ao bebê, a gravidez. Até coloca aqui, Jonas também desejava atacar sadicamente o ventre da sua esposa. Vou parar por aqui, porque eu tenho que atender, mas amanhã eu continuo falando desse caso, um caso bem legal, assim, tem algumas nuances, tem umas reviravoltas aqui interessantes. Apesar de ter 7 páginas o texto, Fragmentos Clínicos de Psicanálise, do Sérgio Telles, tem muita coisa aqui para tirar. Beleza? Não tem o PDF desse livro, acho que é fácil de encontrar para comprar, que é da Casa do Psicólogo, vale a pena. E lembrando, hoje é dia 29, bom, acho que até quarta-feira, né, que vai a promoção de novembro dos cursos com metade do preço. Então você tem até quarta, depois de quarta não tem mais promoção, tem mais curso vendido pela metade do preço. Fique atento lá e essa semana eu lanço o curso sobre mecanismos de defesa. Um dos cursos mais importantes que você vai ter para clínica. E te digo mais, cara, eu já dei esse curso aqui, não esse curso, né? Já dei aula sobre isso para pessoas de outras áreas, tipo de RH, de mundo corporativo. É muito legal. É uma das coisas mais interessantes assim para você conseguir entender um pouco o funcionamento de algumas coisas, de comportamentos, de prever algumas coisas, enfim, tem muitas utilidades. Isso aí, boa segunda-feira, boa semana e até amanhã em mais um Bom Dia Psicanálise.